Bom dia, me chamo Amanda. Irei apresentar o trabalho Análise Técnico-Econômica da utilização de água de condensação para fins não potáveis em um campus universitário, classificado no eixo temático Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade do 16º Fórum Ambiental Alta Paulista. A limitação da disponibilidade de água doce e, consequentemente, o cenário de escassez hídrica vem se tornando cada vez mais notório, tendo em vista problemáticas como o crescimento populacional, a contaminação dos corpos hídricos e as mudanças climáticas. Diante disso, as medidas que visam a conservação dos recursos hídricos e que buscam o equilíbrio da relação entre oferta e demanda apresentam importância fundamental. Dentre essas medidas, nós temos o aproveitamento da água condensada, que é a água residuária do processo de resfriamento do ar de ambientes internos, com a utilização de equipamentos de ar-condicionado. Essa medida ela é bastante viável para aproveitamento de água nas edificações, uma vez que a quantidade e o tempo de funcionamento desses equipamentos nessa tipologia predial são bastante expressivos. Logo, eles também resultam em volumes de água condensada gerados bastante expressivos. Embora tenha um potencial de aproveitamento, comumente a água condensada ela não é aproveitada nas edificações. Sua destinação final são das mais variadas: desperdício, descarte através dos sistemas de coleta de esgoto ou de águas pluviais e gotejamento na área externa das edificações, causando diversas patologias. No Brasil, poucos estados possuem leis que abrangem o assunto, como a cidade de São Bernardo do Campo e de Limeira, no estado de São Paulo, e a cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Em Pernambuco, mais recentemente, foi publicada a Lei nº 16.589, que dispõe sobre a coleta e o reaproveitamento da água do sistema de climatização das edificações, como uma das ações de reaproveitamento das águas nas edificações do Estado. Tendo em vista o importante papel das instituições de ensino superior como vetores de transformação social e agentes de mudança, é fundamental que os estudos e as aplicações sejam realizadas dentro de suas próprias estruturas. Desse modo, o presente trabalho tem o objetivo de analisar técnica e economicamente a utilização de água de condensação proveniente de aparelhos de ar-condicionado para fins de reaproveitamento nas atividades de limpeza dos sanitários e rega de áreas ajardinadas na Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, a FECAP. A metodologia do trabalho dividiu-se em 4 etapas. A primeira delas foi a caracterização dos equipamentos, onde foram levantadas as quantidades e as características, dentre elas a localização dos equipamentos e a potência dos mesmos. A segunda etapa consistiu no cálculo do volume de água condensada produzido, onde foram realizadas coleta e medição de volumes com o auxílio de bombonas de 20 litros em diferentes horários e dias. A partir dos dados obtidos de volume e tempo, foi-se calculada a vazão horária gerada por cada equipamento, conforme fórmula apresentada, onde Q representa a vazão horária. Em seguida, calculou-se o volume mensal de água produzido por cada equipamento, através da fórmula apresentada, onde o volume total produzido por aparelho em metros cúbicos por mês é igual à vazão horária de água condensada gerada por equipamento em metros cúbicos por hora, vezes a quantidade de horas de funcionamento do equipamento por dia, vezes a quantidade de dias úteis por mês. Na segunda etapa, também foi observado os dados referentes à umidade relativa do ar e temperatura média diária obtidos através do site do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A terceira etapa foi o cálculo da demanda de água para aproveitamento. As atividades fins seriam a lavagem de pisos e a rega de áreas ajardinadas. Para ambas, foram realizadas entrevistas com os funcionários a fim de obter o modo e a frequência de realização da atividade. Para a rega de áreas ajardinadas, também foi realizada a medição in loco das áreas de jardim, a fim de levantar sua área. Por fim, a quarta etapa consistiu na análise da viabilidade de aproveitamento. Através da redução do consumo de água potável associada à estrutura tarifária da concessionária local, obteve-se a estimativa do valor pecuniário poupado.
A FECAP faz parte do campus Benfica da Universidade de Pernambuco, UPE. Quando da realização da pesquisa, a mesma possuía 124 aparelhos de ar-condicionado dos tipos split e janela, conforme apresentado na tabela 1, onde pode-se observar que as potências variam de 7.000 a 36.000 BTUs. Quanto à localização dos aparelhos, 48% deles estavam em ambientes acadêmicos, 47% em ambientes administrativos e 5% nos auditórios. Na FECAP, a destinação final da água de condensação mais recorrente era o gotejamento na parte externa das edificações, ocasionando patologias como infiltrações e o crescimento desordenado da vegetação, conforme pode ser observado na figura 1 retirada no local. Devido às dificuldades físicas encontradas no local para a conexão de tubulações que possibilitassem a realização das coletas de água condensada e a grande quantidade de aparelhos existentes na FECAP, foram escolhidos 3 pontos de coleta que juntos totalizam 9 equipamentos, conforme apresentado na tabela 2. Os pontos 1 e 2, cada um coletava água de 4 equipamentos de 22.000 BTUs, que é a potência mais presente na FECAP. O ponto 3 coletava água de um equipamento de 12.000 BTUs. Quanto à localização, os pontos 1 e 2 estavam nas salas de aula e o ponto 3 era da sala da Secretaria da Direção. Foram realizados 6 dias de coleta nos turnos da manhã, da tarde e da noite. A figura 2 apresenta o recipiente que foi utilizado. A partir da tabela 3, pode-se observar as vazões obtidas para cada equipamento por ponto. Nota-se que as vazões obtidas para o ponto 1 e para o ponto 2 são divergentes, embora os mesmos tenham coletado água condensada de equipamentos com mesma potência. Esses valores corroboram com a conclusão obtida por Queiroz em 2014, de que não há uma equivalência de resultados para equipamentos com potências iguais, pois, de fato, existem diversos fatores que influenciam na vazão gerada, dentre eles, ajuste de temperatura, número de pessoas dentro do ambiente climatizado e área do ambiente, assim como a estação do ano e a idade dos aparelhos. Em muitas pesquisas sobre o aproveitamento da água condensada, não há um estudo acerca da influência de fatores externos na vazão que é gerada. Desse modo, no presente trabalho, buscou-se identificar as relações existentes entre a vazão, a temperatura média diária e a umidade relativa do ar. Conforme apresentado nos gráficos, ainda que em caráter preliminar, não existem relações lineares entre as variáveis consideradas. Tal fato denota-se pelos baixos valores de R², os quais representam o quanto o modelo não se ajusta à amostra utilizada. A tabela 4 apresenta os volumes mensais obtidos para os equipamentos por potência. Para aquele com potências iguais a 12.000 e 22.000 BTUs, foram utilizadas as vazões horárias obtidas a partir das medições in loco. Para as demais potências, foram buscadas vazões de referência na literatura. A classificação quanto ao tipo de ambiente determina o horário de funcionamento dos equipamentos. Para os administrativos, foi adotado 8 horas em funcionamento, e para os acadêmicos, 12 horas. Esses valores foram obtidos em função do horário de funcionamento da FECAP. Quanto ao período mensal de trabalho, foram considerados 22 dias úteis no mês. Ressalta-se que não foram considerados os equipamentos do tipo split de potências iguais a 36.000 BTUs e 20 TR e os tipos janela, de potência igual a 21.000 BTUs, uma vez que os mesmos encontram-se instalados em locais onde não é possível definir a frequência de uso, como os auditórios e a sala de leitura. Inicialmente, a atividade de lavagem de pisos consideraria todas as áreas comuns da FECAP. Entretanto, durante as entrevistas, foi informado que os corredores e as escadas só eram lavados no período das férias escolares, ou seja, 2 vezes ao ano. Desse modo, não apresentavam significativa relevância para o estudo. Assim, a atividade de lavagem de pisos considera apenas a lavagem dos pisos dos banheiros.
A partir das entrevistas, obteve-se a informação de que essa limpeza ocorria uma vez ao dia, utilizando-se de baldes com capacidade de 8 litros, e para cada banheiro era necessário o uso de 3 baldes. Sendo assim, a demanda total diária era de 624 litros. Considerando-se 22 dias úteis mensais, a demanda mensal total era de 13,73 metros cúbicos. Quanto à atividade de rega do jardim, essa ação não era realizada na FECAP em virtude das medidas para a redução do consumo de água implantadas pelo gestor de águas do prédio. Dessa forma, o valor encontrado ele representa o volume de água que seria utilizado quando essa atividade ocorresse. A partir da medição in loco, obteve-se uma área total de 640,52 metros quadrados e considerou-se uma taxa de 2 litros por metro quadrado e uma frequência hipotética de 2 vezes por semana para essa atividade. Assim, obteve-se uma demanda mensal de 10,25 metros cúbicos. As duas atividades juntas resultam numa demanda total de 23,98 metros cúbicos. Como a atividade de rega de jardim não acontecia na FECAP, inicialmente analisou-se a viabilidade apenas para a atividade de lavagem de pisos. Observou-se que a demanda necessária para a realização dessa atividade corresponde a apenas 42% do volume de água condensada produzido, de modo que o aproveitamento torna-se viável. Caso seja aplicado, geraria uma economia mensal de R$ 130,42 e uma economia anual de R$ 1.564,99. Com os 58% restantes, poderia-se iniciar a atividade de rega de jardim, que corresponderia a valores mensais de R$ 97,36 e anuais de R$ 1.168,31. Embora essas quantias não equivalham à redução de gastos que seria gerada empregando o aproveitamento, uma vez que essa atividade não acontece na atualidade, elas simbolizam as despesas que ocorreriam. Juntas, a demanda representa 74% do volume de água de condensação gerado. Com os 26% remanescente, poderia-se aumentar a frequência de rega do jardim para 3 vezes semanais, e ainda assim restariam 3,46 metros cúbicos, que poderiam ser utilizados em outras atividades, como lavagem de carros. Como conclusões, tem-se que a aplicação do aproveitamento de água de condensação é uma alternativa viável quantitativamente e tem potencial para gerar benefícios financeiros significativos para a FECAP. A medida também contribui para o uso racional e conservação da água, uma vez que vai priorizar a água potável para o consumo humano e também vai servir de incentivo para outras instituições de ensino e para a sociedade em geral. Com a ressalva de possuir caráter preliminar, pode-se concluir que não existem relações lineares entre o volume de água de condensação gerado e a temperatura diária e umidade relativa do ar. Para uma análise mais precisa acerca dessas interferências, sugere-se um estudo mais aprofundado, com a maior amostra de dados. Por fim, os resultados obtidos comprovam a importância do aproveitamento da água no atual cenário de escassez desse recurso, sendo essencial a realização de estudos para a proposição de medidas viáveis para cada local. Algumas referências utilizadas na apresentação. Gostaríamos de deixar nosso agradecimento ao Portal ANAP, ao Grupo de Pesquisa Aquapoli, à Escola Politécnica de Pernambuco, Poli, à Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, a FECAP, e à Universidade de Pernambuco, UPE. Muito obrigada a todos.